E hoje eu tô aqui em Berlim pra gente começar uma série especial aqui na cidade. Nesse primeiro dia de passeios, eu vou mostrar pra vocês os principais pontos turísticos da cidade. A gente vai começar pela Ilha de Museus, que é uma ilhazinha com 5 museus no meio do rio Spree. Logo às margens do rio fica a Catedral de Berlim, uma igreja protestante que foi construída no início do século XX. Ao lado da catedral a gente encontra o Altes Museum, o mais antigo dos 5 museus que compõem essa ilha. Essa daqui é a Galeria Nacional, e logo aqui do lado está o Museu Novo, onde fica exposto o famoso busto da rainha egípcia Nefertiti. Logo ali atrás ficam os outros 2 museus, o Pergamon e o Bode Museum. A próxima etapa do passeio é o Portão de Brandemburgo. Vamos para lá? O cartão postal mais famoso de Berlim é esse portão que servia como uma das entradas da cidade no século XVIII. Depois, quando construíram o Muro de Berlim, esse portão ficou do lado soviético e aí ele ficou inacessível aos habitantes da Alemanha Ocidental. Por isso, depois da queda do muro, esse monumento virou um símbolo da reunificação alemã. E a próxima parada do nosso passeio é o Memorial do Holocausto. Esse memorial aqui foi construído em 2005 pelo arquiteto americano Peter Eisman. Ele homenageia todos os judeus mortos durante a guerra. A área toda tem 19 mil metros quadrados, ocupados por 2.711 blocos de concreto. A receita que eu escolhi para fazer hoje é uma espécie de nhoque um pouco rústico, que lá na Alemanha eles servem ou como acompanhamento ou então como prato principal com molho mesmo. E aqui na França, na região da Alsace, eles chamam de Spätzli. Eu não sei como é que fala em alemão, mas eu tô falando aqui o nome em francês para vocês. Para começar a receita, eu coloco então em uma tigela 300 gramas de farinha, 3 ovos, tempero com um pouco de sal, noz moscada. E aí eu vou mexendo tudo e acrescentando 200 ml de água aos pouquinhos. Quando a massa estiver assim, bem homogênea, ela fica bem elástica e grossa assim, eu cubro então a vasilha com pano limpo e preciso deixar descansando na geladeira por 1 hora. Existe um aparelho para fazer esse tipo de nhoque, mas como ninguém vai ter isso em casa e eu também não tenho, eu estou usando aqui um ralador de cenoura mesmo, de queijo grosso, que funciona ótimo para essa receita. Então depois da massa ficar descansando 1 hora na geladeira, eu tenho aqui um pouco de água fervente que eu coloco sal. E aí eu vou passando a massa pelo lado contrário do ralador com a ajuda de uma espátula. E as gotinhas vão caindo embaixo na água. Quando eles estiverem cozidos, eles vão boiar na água, assim como acontece com o nhoque normal. Aí eu retiro com uma espátula e coloco eles dentro de uma água com gelo para que pare o cozimento. Depois que os spätzli estão cozidos, a gente só precisa escorrer bem e aí agora eu vou salteá-los em uma panela com um pouquinho de manteiga para eles ficarem bem douradinhos. Essa é a base da receita, aí você pode servir só assim mesmo como acompanhamento de uma carne, de uma ave, ou então se você quiser servir como um prato de massa, você coloca com o molho da sua preferência. Normalmente na Alsácia eles servem com molho branco, com pedacinhos de bacon e um pouco de cebola. Hoje eu vou usar aqui um molho bechamel, se você quiser aprender a fazer o bechamel eu tô deixando a receita aqui em cima, é só você clicar. E um pouquinho de queijo assim bem simples, que fica uma delícia.